Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição aqui do IntelliTalks, direto do Fórum E-Commerce Brasil, aqui no Distrito AMB, Zona Norte de São Paulo. A gente está com mais convidados especiais aqui. Eu estou com o Renan Capuani, que é fundador e diretor da Cozy. Obrigado por ter vindo, Renan. Obrigado pelo convite. Estou aqui também com o Daniel Soares, que é gerente de logística na Cozy. Obrigado, Daniel, por ter vindo falar com a gente. Igualmente, é um prazer. E também aqui com o Raiz Falkenburg, que é VP de operações no grupo IntelliPost. Obrigado, Raiz, por ter vindo. Obrigado a vocês e prazer falar com a Cozy, nosso parceiro. Bacana. Bom, esse nosso painel ele se chama Além de Design. Como dados logísticos moldam a experiência na Cozy. Nesse painel nós vamos explorar como a Cozy vem transformando sua operação logística com o apoio da IntelliPost, garantindo monitoramento em tempo real, redução de custos e mais transparência para seus clientes. Discutiremos os desafios únicos do setor de móveis, como lead times mais longos, múltiplos parceiros e operações complexas. Tem bastante desafio para vocês aí, mas a Cozy está indo muito bem. Eu queria começar falando com o Renan. Como é que surgiu a Cozy, Renan? Olha, a gente começou em 2008, a gente sempre teve uma relação muito forte com mercados externos, né? Então a gente já percebia que o e-commerce era uma tendência fora do país, né? Em 2008 a gente testou o modelo, tá? A gente começou até 2013. Imagina se hoje já tem dificuldades, naquela época eram imensas. É um né? desafiador, né? E ainda mais falando de pesado, né? Que o móvel é complicado. E aí a gente parou a operação, né? E a gente retomou a operação em 2020, aí com outro escopo, né? Com outro foco de mercado. A gente começou trabalhando além da nossa operação própria com os marketplaces, que na época, lá em 2008, a gente nem sabia que existia, né? Estava bem desenhado, né? Exato, o mercado não estava muito definido, assim, não estava desenhado. Então, quando a gente falava com transportadoras de entregar para consumidor final, em 2008 era um absurdo, né? Então, a operação de imóveis ela era toda fracionada, né? Se falava de entregar uma carreta, meia carreta, ou no mínimo um pallet, né? Então, foram desafios grandes e aí, em 2020, com já o mercado mais desenhado, eu acho que a gente teve esse tempo de aprendizado, principalmente quando a gente fala de logística, eu falo da porta para dentro. A gente olhou muito também a questão de embalagem, de entender toda a cadeia, a experiência do consumidor, né? E de novo, com essa experiência que a gente teve fora do país, a gente entendeu a importância da experiência do consumidor, de não ter uma devolução, né? De a embalagem chegar, o produto chegar no tempo, né, e em bom estado na casa do consumidor. Eu acho que aí foi um bom aprendizado. A gente estava pronto daí para 2020, que quando a gente começou a nossa operação de novo, né? Interessante, foi uma jornada de maturação mesmo, né? Foi. E acompanhando a transformação desse mercado, até pegar ele mais maduro e no momento que a gente consumiu muito online, pegou um pouquinho ali a pandemia, né? Isso. Você tinha um público aí mais maduro para desenvolver essas operações, né, Renan? Isso aí. Eu acho que a oportunidade que teve no momento de pandemia, né, acelerou, né? Então a gente já estava engatinhando ali de novo com a operação, e aí quando que veio a pandemia, a acelerada que deu, a gente também, acho que foi interessante esse momento, a gente soube medir, né? Teve um momento que a demanda foi extremamente pesada, né? E a gente foi medindo, né? Foi segurando os volumes, né? Para poder atender o consumidor da melhor forma possível, né? Daniel, eu queria passar a bola para você agora um pouquinho e vamos falar um pouquinho de KPIs. Qual que é o principal desafio no monitoramento em tempo real dos pedidos? Qual que é o KPI logístico que apresentou maior evolução aí nesses últimos anos, enfim, pensando na trajetória da Cozy? Né, como o Renan completou, iniciou ali, para nós, um exemplo, hoje na Cozy, o maior desafio é a madeira, né? Você fazer o transporte de madeira. Então hoje, o que nós precisamos para até que a gente conseguisse chegar no estágio que a gente está hoje? A gente precisou de informação. E a gente precisou realmente fazer esse acompanhamento diário. Aí é feito lá, um acompanhamento diário. E o que mais, um exemplo, a gente traz como ganho diariamente é você acompanhar qualidades de entregas, reentregas, status de atualização de transportadora. Ou seja, né, o problema a gente sabe que ele vai existir,
É inevitável. Mas é como você enfrentá-lo, como você conseguir minimizar ele até ele chegar até o cliente. Né? Então, um exemplo, eu posso ter um problema no meio do caminho, mas se eu tenho um monitoramento, eu consigo avisar meu cliente com antecedência. Então, hoje a gente tem uma equipe que faz esse trabalho, né? A gente tem essa ferramenta que é disponibilizada para nós, a gente faz esse acompanhamento diário e a gente consegue comunicar todos esses clientes com antecedência de um possível problema, né? A gente consegue surpreender ele positivamente. Como disse, os problemas a gente vai ter. Então, assim, hoje o que eu trago, acho que de bastante sucesso, é a gente conseguir ter informação real, né? A gente não ter dúvida para a gente tomar uma decisão. Então, quanto mais, né, eu tenho de certeza ali no que eu estou fazendo, eu consigo, né, me aproximar mais do meu cliente. Legal. Você não está no escuro ali, né? Você está vendo esse trajeto. Isso aí. E você tem um cliente também que ele entende um pouco que a entrega de imóveis ela tem um prazo, vamos dizer assim, mais dilatado em relação a outros tipos de produtos. A gente se acostumou a pensar assim, né? Eu comento que é difícil porque no dia a dia a gente está acostumado ao nível de entrega, quando a gente pede o iFood, quando a gente fala de Uber, né? E aí quando que a gente está numa entrega de um produto que não é um móvel, a gente espera o mesmo nível. Né? É a nossa meta, onde o que a gente busca ter esse mesmo nível de serviço. Né? É difícil. E assim, completando, né, o Renan comentou, um exemplo, o consumidor, ele não quer saber se ele está, né, um exemplo, que produto, que segmento que ele está adquirindo. Ele já tem uma experiência e a gente tem que manter ele para que ele siga vivo, né, no mercado e funcionando. Assim por diante. E a gente conseguir aproximar hoje a realidade da transportadora com a indústria e levar essa informação até o cliente é o que faz a diferença. Bacana. Bacana. A régua está subindo, né? O consumidor está se acostumando com prazo mais curto, com velocidade, com aviso, olha, vai atrasar, deu um problema, já chegou, tá para chegar. Perfeito. E está muito exigente, né? Mas a gente entende também que é um produto que é mais pesado, tem uma série de variáveis ali que é muito difícil de controlar, né, Daniel? É isso aí. Na verdade, é um trabalho que a gente faz específico com os nossos transportadores, é fazer com que ele entenda a nossa necessidade, entenda o nosso negócio. Hoje a gente, nas nossas negociações que a gente tem com os transportadores, a gente tem eles como um braço da indústria. Então, não é simplesmente uma parceria distante, não, é muito próximo. Então, você consegue fazer reuniões com informações, você consegue fazer reuniões mensais, aproximar ele dos problemas, dos sucessos e conseguir, né, colocar nele, né, aquele pensamento de dono em fazer entrega, né, para nós. Então, eu costumo dizer que o transporte e a indústria eles são sócios. Né? A transportadora ela vende o frete e a gente vende o produto. Se os dois andarem juntos, a gente vai ter sucesso. Bacana, é um ganha-ganha, né? É isso aí. Vocês estão juntos no mercado, vocês precisam se ajudar para fazer a entrega e o mais importante para o cliente, né? Perfeito. Que é o que a gente quer sempre entregar com mais qualidade. Agora, passando a bola para o Heinz, como que a gente tem soluções da IntelliPost para garantir essa visibilidade desse trajeto, Heinz? Legal, esse é um ótimo ponto e aplica muito, né, para os desafios da COSI, que é uma cadeia mais fragmentada. E a entrega na ponta, ela depende de várias etapas que culminam na experiência do cliente. Quando a gente está olhando, por exemplo, para a torre de controle, a gente consegue olhar cada etapa dessa, que a gente chama de lead time, e identificar atrasos antes que o consumidor final perceba. E muitas vezes corrigir esses atrasos sem impactar essa expectativa. Porque eu tenho um prazo combinado com o meu cliente final, um prazo combinado com a transportadora. Se ela tem 3 etapas dentro da cadeia dela e eu identifico na primeira, ela consegue se corrigir e a gente não frustrar essa expectativa. Por vezes, isso não vai ser possível e a COSI também vai conseguir de antemão comunicar o cliente final e setar essa expectativa. Mas muitas vezes a gente vai pegar antes. Quando a gente fala na visibilidade, no dado em tempo real, é antever o problema antes que o seu consumidor perceba e tomar as ações do lado transportadora ou do lado cliente. Por vezes também do nosso lado CD, né? Porque tem uma parte que eventualmente passa no CD e que a gente tem autonomia de tomar decisão com base num dado real e online, para fazer com que essa experiência seja excelente. E a torre trouxe isso, trouxe essa autonomia, esse poder dos dados na mão dos nossos clientes, como a COSI tem feito muito bem. Legal. E o Daniel está acompanhando ali em tempo real, está sabendo o que está rolando. Perfeito, né? E assim, completando, né? O que é muito importante, acho que o ponto que você tocou ali na questão da gente conseguir monitorar todos os passos da cadeia.
Isso é muito importante, porque você tem informação, você não espera, né, um exemplo, chegar no final, você ter o problema para depois descobrir que você poderia ter tomado uma ação lá no início. Então, essa resposta é muito rápida. Então, hoje a gente tem ali, você consegue ver online, de forma online, diário, você consegue tomar ações. Onde que está o problema? O problema talvez está no despacho, o problema talvez está ali numa integração, o problema está na questão do repasse do transportador, ele recebeu a mercadoria, mas ele ainda não emitiu o CTE. Então, a gente consegue monitorar toda a cadeia, né? Então você consegue... Essa velocidade, perfeito, né? É isso. Fica lá, aonde que foi? Quando que aconteceu? Isso. Você tem tempo de corrigir. O consumidor nem imagina isso, né, Renan? Eu acho bacana que a gente consegue fatiar o processo, né? E aí a gente consegue isolar cada ponto desse para entender as oportunidades, as melhorias que a gente consegue fazer. Então a gente consegue entender, por exemplo, daqui a pouco a dificuldade de um transportador ou de uma região que a gente está tendo, é na primeira etapa. Não, opa, então vamos trabalhar aí esse parceiro, a gente pode mostrar a oportunidade de melhoria nessa etapa. Né? Daqui a pouco o last mile daquele parceiro é muito melhor que dos outros. Opa, a gente pode compartilhar a experiência que a gente está tendo com aquele parceiro com o Muito outro. legal. Quer dizer, um ganho conjunto, né? Perfeito. E assim, uma coisa que nos traz muito benefício, a gente olhar para a nossa operação também. Porque assim, um exemplo, né? É muito fácil a gente, tudo é transporte, é transportadora. Não, muitas das vezes é a forma com que eu entreguei para o transportador. Então, um exemplo, a ferramenta proporciona eu olhar a minha operação. Eu consegui entregar dentro do meu lead time acordado com o transportador. Porque assim, a partir do momento que eu tenho um prazo com o cliente, eu entreguei atrasado para o transportador, ele vai cumprir o lead time dele, não é? Né? Então, um exemplo, eu consigo alertar ele, você consegue entregar com antecedência e assim por diante, mas eu tenho isso mapeado. Porque simplesmente hoje o que acontece? Eu entrego o quadrado para o transportador e quero que ele entregue redondo no final. Não, eu consigo olhar internamente também. Você consegue também, entre as Isso fazer essa aí. autocrítica e melhorar o processo Perfeito. também. Justamente. Agora, o Renan trouxe uma coisa muito interessante, falou em oportunidade. Geralmente, a gente vê nas conversas, e um pouquinho aqui também nesse papo que a gente teve aqui no IntelliTalks, logística é problema. Mas acho que logística também é oportunidade, né? E logística também gera conhecimento e gera oportunidades que às vezes estavam escondidas ali. O que você acha disso, Raio? Primeiro, sim, eu entendo que a logística passou de ser uma etapa necessária no processo para ser uma estratégia de experiência positiva, uma estratégia de recompra, uma estratégia de fidelizar o cliente e mostrar a solidez e idoneidade do embarcador, de quem está vendendo. As empresas que tratam a logística dessa forma têm avançado demais, porque no final, é claro que eu parto do princípio, né, que uma empresa sólida, de qualidade, está vendendo produtos excelentes, e tem muitas assim. Mas o consumidor, ele enxerga o pacote completo, ele enxerga aquele imóvel que ele escolheu com a qualidade que ele esperava, mas com o tempo que ele esperava, com a qualidade na entrega, porque uma coisa muito diferente que a gente está em pesados é a possibilidade de algum dano durante o transporte. E aí você imagina você esperando algum móvel para sua casa, escritório, enfim, e aí você tem que esperar um tempo e quando chega, ele não está do jeito que você precisava, aí você tem que fazer uma reversa. Então assim, é muito frustrante. Então a logística, para mim, ela traz essa oportunidade de fidelização do cliente e de reconquista de compras. E tem mais um ponto. A logística, quando a gente vai falar em imóveis, ela é representativa. Ela gira hoje em torno de 8%. Ela é decisiva para o momento da compra. Quando a gente olha isso dentro da estratégia do negócio, a gente viabiliza mais compras. A gente consegue fazer com que o consumidor não abandone o carrinho. Esse também é um dos maiores pontos do e-commerce, é o abandono de carrinho. Então, já existe todo um investimento das empresas, como a Coas faz, de marketing, de colocar o cliente ali no site fazendo as escolhas dele. E aí imagina que depois que ele montou todo o carrinho, ele olha o preço do frete e inviabiliza a compra. Só que esse dinheiro todo já foi investido. Para esse cliente ter chegado até ali, já houve muito investimento de marketing, de infraestrutura. E se o seu preço de frete está condizente com o pacote, você converte a venda. Então, principalmente no mercado que nós estamos tratando aqui de pesados, móveis, a logística é papel fundamental na compra ou na desistência da compra.
qual que é a dor maior aí? Acho que o pior cenário é chegou um móvel quebrado, é isso? Olha, Ou tô- eu gostaria de completar ali o Heinz, porque assim, eu como estou inserido na logística, e eu vejo assim, até pelos anos de experiência que eu estou na logística, então eu já representei logística pesada, agora no e-commerce. Hoje eu me considero, a logística, eu considero parte do comercial. Eu acho que esse é o resumo. A logística hoje, ela tem que ter uma mentalidade de comercial. Muito legal esse teu insight, Isso, Daniel. eu Muito acho que legal. é isso, sabe? Eu acho Muito que legal. que conseguir fazer, e aí eu até agradeço o Renan, e eu acho que o sucesso da parceria é essa, é porque é difícil para o empresário, para o diretor, ele também entender isso, sabe? Que a logística, ele é um braço do teu comercial. E com isso você consegue dar margem, para você diminuir custo, melhorar, né? Um exemplo, a margem, a última linha, trazer resultado. Claro, tudo consciente, capacidade, isso não muda. Mas assim, a logística transforma, cara. Hoje eu falo que ela transforma. Eu acho que esse resultado que a gente tem de levar a logística a ser tão estratégica para nós, eu acho que principalmente pela nossa localização, né? Então, se a gente for falar, a gente está localizado lá na Serra Gaúcha, dentro de Gonçalves, né? Então, se a gente for olhar para o resto do país, é a pior logística que tem. A gente está no extremo, né? Então, os outros polos moveleiros, que nem tem o polo em Arapongas, que está próximo a São Paulo, o maior polo consumidor, tem o UBA, que está mais próximo ou mais centralizado no país. Eu acho que essa dificuldade a gente tornou em oportunidade. E essa relação que a gente fala com o comercial, acho que daí a gente começou a entender mais essa estratégia, porque a gente começou a ver que a representatividade do nosso frete ela é maior, né, do que os outros polos moveleiros. Então a gente começou a entender, opa, o frete ele realmente é representativo. Vamos fazer uma ação de frete grátis. Eu consigo negociar, eu não consigo, prazo, né? Então tudo isso a gente acabou tendo uma relação de colocar o frete, a logística, né, num ponto assim extremamente estratégico, né? Hoje não tem como falar de ação comercial sem falar de frete, sem falar de logística, né? Muito legal essa visão de vocês. Eu vou aproveitar para trazer um dado aí, quero ouvir vocês também, depois desses insights muito legais que vocês trouxeram aí. Considerando que na categoria móveis o frete representa 8,06% do valor da compra. Então vamos dizer assim, R$100, R$ 8,06 é o valor do frete. Segundo dados da Anel Trust de janeiro de 2024, dado recente aí. Como que vocês estão trabalhando para otimizar esse custo logístico? Você já me deu um pouquinho essa deixa, né, Renan? Mas sem comprometer o SLA, né? Prometido para o cliente aí. Bom, a gente começou a nossa operação no Rio Grande do Sul, né? A gente começou a identificar com os dados que a gente tem da IntelliPost, né, onde estavam as nossas maiores oportunidades, né? E aí eu vou dividir já, depois a gente pode falar mais, acho, da última ferramenta que a gente está utilizando na IntelliPost. A gente começou a analisar. Vamos falar. Deixa guardadinho na caixinha para a gente falar, né, Ais? A gente dividiu assim em duas pontas, né? Já dá a oportunidade da venda. Opa, a gente tem um tipo de análise para fazer, mas a oportunidade da não venda. Ou seja, a gente, eu tenho todos os dados da minha venda, né? Para onde que eu estou vendendo, né? Onde que eu já tenho fluxo, né? Para a gente poder entender como eu posso reduzir esse custo do que já está acontecendo. Já estou vendendo mais em São Paulo, estou vendendo mais no Rio de Janeiro, mais no Rio Grande do Sul. Legal, como eu otimizo isso, né? E o que eu não vendo, né? A nossa conversão é muito maior do que tu não vende do que vendeu, né? Então tem muito mais oportunidade. Quando a gente começou a analisar a questão da venda, né? A gente, como eu comentei, a gente está localizado no Rio Grande do Sul, a gente começou a entender, o principal polo que tem de consumo, né? A área de consumo é São Paulo. Aí a gente começou a fazer estratégia de ter mais frequência, né, de ter uma base aqui em São Paulo, né, para a gente poder chegar mais próximo do consumidor final, mais rápido, né, e com um menor custo, né, porque eu pensar em sair volume por volume do Rio Grande do Sul, eu tenho um custo. Se eu pensar em mover 1.000 ou 2.000 volumes, né, numa única oportunidade e aí depois eu começar a distribuir, são outros custos, né. Então aí a gente começou a ter bases e entender onde a gente estava tendo as maiores vendas, né? E começou a montar bases, vamos dizer assim, estendidas, né? Estudar inteligência de mercado, né?
E assim, uma coisa que a gente fez muito bem, a gente foi gradativo. Então a gente já sabia aonde a gente queria chegar, né? A gente costuma sempre fazer o que a gente... um planejamento para o ano seguinte. Então a gente começa a entender o que a gente precisa fazer para a gente chegar naquele planejamento. Cada um pega a tua caixinha, eu como logística, né? E assim por diante. Então a gente começou a ver, poxa, eu quero alcançar esse valor de faturamento. Tá. Então eu preciso fazer os ajustes por onde? Onde eu tenho população. Não adianta eu destinar energia, né? Um exemplo, logístico, claro, depois no final 100% ok, eu vou alcançar todo mundo. Mas a gente começou a fazer estratégia onde realmente tinha população. Então, como o Renan comentou, a gente, opa, da onde que vem? São Paulo? Tá bom, mas São Paulo, que lugar de São Paulo? Opa, São Paulo, Metropolitana, Guarulhos, a gente começou fazendo etapas, né, e ajuste nas nossas entregas por regiões. Depois que a gente ajustou São Paulo, a gente falou, opa, peraí, dentro do Rio Grande do Sul a gente não pode perder para ninguém, o Rio Grande do Sul é nosso quintal. O que a gente pode fazer dentro do Rio Grande do Sul? Então assim, a gente atacou primeiro, vamos dizer, numa região estratégica que a gente teria que estar forte, daria base, mas a gente não esqueceu do nosso quintal, que é isso que às vezes as pessoas, é um erro que comete. Então hoje a gente está muito forte e a gente veio fazendo, né, subindo, hoje o Brasil inteiro a gente está alcançando e alcançando muito bem. Mas falando na questão dos 8%, hoje o que a gente faz, eu vou dizer para você que é diariamente, vamos dizer que esses 8% é o meu custo de capital. Em todas as capitais eu tenho 8%, eu tenho oportunidade de ter esses 8%. E o que pesa para mim? O interior. Então é o interior que todos os dias é um desafio da gente aproximar esse custo do valor de capital. E hoje a gente consegue fazer. Hoje a gente tem regiões estratégicas do Nordeste, por exemplo, onde que a gente praticamente coloca o mesmo custo de entrega de um capital, um exemplo, vai de Recife para Petrolina. Então eu consigo atender muito bem também o interior do Nordeste, mantendo esse valor. Que aí a gente vai ter conversão. Aquele público que eu não alcançava, que tinha um frete de uma dificuldade de entrega, tinha um frete a mais, né? Hoje eu consigo alcançar ele, porque eu vou baixando e fazendo estratégia, alcançando as transportadoras regionais, né? Como o Renan falou, a gente vai levando até eles para que a gente consiga manter esse custo e a conversão é automática. Bacana. Raiz, como é que a IntelliPost entra aí em tantas soluções legais, né? Tantos ganhos bacanas de logística que eles acabaram de contar pra gente? Eu como fui um dos que ajudei a desenhar a torre, né? Ouvir eles falar isso é muito legal, porque a gente materializa de fato o nosso propósito, né? Que é ajudar os nossos clientes a vender mais, a ter custos mais competitivos, a ter experiência melhor. E uma das coisas que, quando a gente está falando de monitoramento em tempo real e que a torre de controle 360 dá a coisa consegue acompanhar o que a gente chama de taxa de conversão. Então, eles monitoram assim, poxa, a cada 100 cotações que eu fiz, quantos pedidos eu gerei? Poxa, a cada 100 cotações, na melhor região deles, eles geram, por exemplo, 5 pedidos. Então, a gente chama que eles têm 5% de taxa de conversão. E ali ele tem um total de 10 mil cotações. Poxa, eles podem estar olhando para uma região, exemplo, acho que o Renan deu São Paulo, e São Paulo tem 100 mil cotações, só que a conversão está em 1%. Então ele acabou de olhar uma grande oportunidade, porque tem 10 vezes mais cotação numa região que ele converte bem com uma taxa de conversão menor. E aí é onde ele pode avançar o estoque e trazer um custo de frete competitivo e aproveitar esse volume de interesse, porque quando a gente está falando de cotação, a gente está falando de cliente visitando o site, de interesse. Então essa taxa de conversão, ela transforma a operação olhando para um para-brisa e não mais para um retrovisor. E somado a isso, a gente tem um outro dash que ele começa a monitorar a participação do frete no custo total do produto. Então você consegue olhar o seguinte, isso que a gente falou, poxa, a meta é 8%, se estiver desviando, ele vai pegar na hora que está desviando. E é fácil você associar, né? Eu tenho uma participação de frete maior no custo de produto, eu tenho uma conversão menor, mas eu tenho um interesse grande, aí entra a estratégia da empresa de entender o potencial, o investimento, falar, avanço o meu estoque e eu vou ter um prazo de entrega mais rápido, um custo competitivo numa área de total interesse, porque os clientes estão interessados, a gente consegue dar essa dimensão. Então a torre consegue juntar bem isso na operação e aí a Cozy, na minha opinião, assim, usa de uma forma excelente, porque é um cruzamento de dados que leva a isso, né? Eu vejo quando a gente fala aqui
de certa forma parece simples, mas eu sei que o dia a dia da operação, olhar para um para-brisa e não para um retrovisor, tem um desafio, porque tem uma inovação, tem um risco que o empresário toma, mas que mostra o resultado, né? Resultados excelentes. Como é que é ter essas ferramentas na mão, Renan? Eu ia comentar, foi fantástico o uso que a gente teve das últimas das informações para abrir o nosso último depósito assim, de estoque avançado, porque a gente tomou como informação aonde a gente tinha os nossos estoques avançados, a taxa de conversão que a gente tinha, né? E aí a gente começou a olhar numa região que a gente estava monitorando, opa, acho que aqui é interessante pelo volume de cotação. E a gente projetou, se eu levar essa mesma taxa de conversão que eu estou tendo aqui, onde eu tenho os estoques avançados, para essa nova região, né? Quanto a mais de pedido eu vou alavancar na companhia? Então a gente conseguiu fazer uma projeção, né, super assertiva para fazer o investimento, olhando pela ferramenta, né, pela torre, entendendo, além da oportunidade de chegar no consumidor mais rápido, né, com melhor custo, se aquele investimento, né, quanto que ele ia impactar, né, o resultado também, em quanto tempo a gente já conseguiria ter o investimento de volta. Foi fantástico essa última abertura que a gente fez de depósito, né? É muito legal trabalhar com esses dados na mão, né? E aí poder tomar decisão, poder se preparar. Queria fazer uma pergunta para vocês, e aí trazer mais um dado aí e ter um pouco a ver com o que a gente já conversou. Como a COSI estrutura as análises de contact rate, considerando que o índice de contato por atraso logístico chega a representar 30% dos chamados em saque no varejo online? A gente já falou que já tem um depósito avançado. Ajuda vocês nessa solução? Como é que é isso, Daniel? Então, na verdade, hoje o desafio transporte da madeira ele é gigantesco, né? Então, assim, até completando um pouquinho do assunto anterior, uma coisa que nos ajuda muito no 360, quando a gente faz ali a projeção, a gente olha ali a questão da conversão, é a gente conseguir mostrar isso para o transportador e você também tem o poder de convencer ele que se ele ajustar determinada região, eu vou converter, ele vai transportar. Só que aí, completando pela tua pergunta, é manter o nível de serviço, né? Que é isso que a gente procura e a gente monitora muito bem. Esse é o combinado que tem que ser cumprido. Isso aí. E como que a gente faz? Hoje a gente tem um monitoramento, como eu falei ali no início, a gente acompanha os indicadores, né, que a gente tem através da ferramenta e a gente consegue fazer ações preventivas, porque assim, o problema a gente vai ter. Problema em todo o Brasil, não. O problema geralmente vai estar numa determinada região, ou uma transportadora específica, ou um item específico, ou foi um problema que eu tive interno. Então assim, hoje o que a gente consegue fazer para diminuir, ou para a gente ter o cliente menos satisfeito, ou para que ele tenha uma recompra, é você ter informação e conseguir posicionar ele. Porque hoje o cliente, ele não abre uma reclamação pelo atraso. Ele abre a reclamação porque não teve retorno. Ele não teve resposta, né? Mas então, por falta de contato, falta de contato. Muito interessante esse Isso dado. aí. Mais por falta de contato do que o atraso propriamente. Isso aí, porque dependendo da região, um exemplo, né? Hoje não, mas vamos dizer assim, tudo bem, eu em Recife eu vou entregar em 72 horas, tá? Então eu prometi para o cliente 72 horas. Se eu entregar um dia a mais, ele não vai cancelar o pedido. Ele vai ficar chateado se eu acordei com ele e não avisei ele que eu tive um problema. Então hoje, se você consegue ter esse dado, você consegue ganhar a empatia do cliente pela tua humildade de falar, eu errei, o meu ciclo errou, mas vai ser entregue. Cara, é super positivo. Eu acho que esse é um ponto super importante, que é o que a gente tenta transmitir sempre na transparência, que a gente vai errar. Não tem como ter uma operação perfeita, né? Agora, o que tu faz com a informação, como é que tu age perante o erro, aí é diferente. Quando a gente tem informação antes, a gente antecipar esse erro e dizer, olha, errei na operação por isso, mas a correção já está aqui. Eu vou te entregar então tal dia, antes de cometer o erro, antes de ter a ruptura, né, do prazo, a execução é fundamental. Eu acho que aí tem uma ótima oportunidade de fidelizar o cliente, né, mesmo errando. De novo, uma oportunidade diante do que aparentemente é um erro, como você já tinha trazido, né, Renan? O que você acha desse movimento, Raiz? Eu gosto de ouvir eles aqui e fazer a conexão de como a gente está olhando para isso, né, e ajudando a resolver isso, né? Primeiro assim, a gestão de expectativa do cliente é fundamental, ponto.
a comunicação ativa, ela é extremamente importante. Hoje é essencial, não dá mais, né? O cliente liga no saque porque ele não sabe o que está acontecendo com a compra que ele fez. E ele tem uma expectativa. E nós, na torre, conseguimos colocar algumas ferramentas, alguns dashes, que trazem esse poder para a COSE e para os nossos clientes se antecipar. Então a gente tem hoje um módulo de previsão de atraso. Nós temos um time de dados que está trabalhando muito em todas as nossas bases. Nós criamos modelos de dados heurísticas que determinam se um pedido ficou mais tempo parado em uma determinada fase do processo do que o normal, ele alerta que aquele grupo de pedidos pode atrapalhar. Se é uma rota que está com mais dificuldade, uma transportadora reincidente. E este módulo hoje tem uma assertividade de 90%. Então, se a COSE está com 5 mil pedidos na rua, provavelmente eu vou pegar uma parte pequena disso que tem essa previsão de atraso, 100, 200, 300 pedidos, e eles vão concentrar energia aqui. E vão ter um trabalho super eficiente, porque 4.700 vão ser entregues. A heurística já determinou que vão ser entregues. Então a gente consegue definir isso com 90% de assertividade. Nós temos um dash agora de ocorrências, que tudo que a transportadora faz, que foge daquela linha prevista numa entrega normal, chega online também. Então é possível pela ocorrência você tomar ações do lado da transportadora e do lado do cliente com a comunicação ativa. E tudo que nós estamos falando aqui, a torre de controle permite eu fazer o filtro que eu quiser. Eu faço filtro por transportadora, por CD de origem, por tipo de produto. Então eu consigo descer a minha análise num nível que as ações são muito assertivas, impactando sempre positivamente a experiência do cliente. E para mim, eu acho que o Renan falou num ponto excelente. Eu fidelizei mais quando eu tive um problema com alguém que eu fui comprar e que resolveu o meu problema de uma forma que eu esperava. Porque quando tudo dá certo, você ainda não sabe se essa pessoa realmente está preocupada com a sua experiência. Mas quando uma coisa foge e o jeito que resolve te surpreende, eu não tenho dúvida que é uma oportunidade de mostrar a seriedade, né, do embarcador, né, o compromisso com o cliente. E isso é um diferencial assim, muito grande. Nós estamos num meio que é o comércio eletrônico, que tem empresas muito sérias como a COSE e todos os nossos clientes, mas tem alguns que estão menos preocupados com essa experiência. E esse é o momento de fidelização para mim. É um diferencial, né? Eu queria perguntar para vocês dois, na visão de vocês, qual que é o próximo passo? A gente até brincou com o retrovisor, esquecer retrovisor, vamos olhar para o para-brisas. Qual que é o próximo passo em termos de uso de inteligência de dados logísticos para transformar a jornada de compra? Você até me falou mais cedo, vamos pensar em logística, processo comercial, né? E entrega no segmento de móveis e decoração, que enfrenta desafios de volume, peso, lead time mais longo, tudo isso que a gente falou. O que vocês estão enxergando aí em termos de uso de inteligência e dados logísticos? Olha, eu acho que é muito interessante a gente estudar toda a cadeia, né, entender sempre a experiência do consumidor e, de novo, a palavra, né, as oportunidades dentro de cada etapa do processo, né? Então, quando que eu imagino, a gente fala sobre as oportunidades, os avanços, lá na indústria, né, quando a gente está projetando um móvel, a gente entender, por exemplo, né, se aquele volume, se aquela caixa, as medidas são as mais adequadas para ser transportadas, são as mais adequadas para conseguir um custo mais efetivo, né? A velocidade, se a gente vai precisar de 1 ou 2 carregadores para fazer essa entrega, se esse volume pode atrasar a entrega ou não atrasar, né? Então acho que esse é só um exemplo de uma das pontas que eu acho que tem de oportunidade, né? Que é lá no início do processo. Então hoje a gente vê que no Brasil, por exemplo, a gente fala muito, tem, né, o peso cubado, mas fala muito no pesado, no móvel de decoração, muito de peso, né? Fora do país, a gente fala muito sobre o peso cubado, né? Então, um exemplo dos Estados Unidos, que não é mais concentrado, né, a logística em 1 ou 2 grandes players, né, a gente já consegue ver oportunidade, por exemplo, de entregar o mesmo produto, né, num volume menor, com um custo muito mais eficiente, né? Então eu entendo que esse movimento provavelmente deve vir para nós aqui também, né, principalmente no setor de pesados, né,
E eu acho que aí é só uma das oportunidades que a gente percebe, assim, de entender todo o processo e as oportunidades de cada etapa, né, que a gente consegue ganhar. Bacana. Como é que você está enxergando esse futuro aí, Daniel? Eu acho que, né, como eu disse, né, a logística é um braço do comercial. E aí um exemplo, você vê o nosso caminho que a gente está desenhando, o comercial também é um braço da logística. Então, assim, se os dois andarem juntos, né, pensando ali, colocando engenharia, né, na forma né, dimensão do produto, etiqueta inteligente, cara, isso facilita demais, porque assim, a cada vez eu vou ter muito mais ferramenta para poder lutar e conseguir manter o custo que a gente tem e diminuir, né, e não sofrer com as diversidades econômicas que a gente tem. Então a gente consegue, né, e fazendo esse trabalho em conjunto. E assim, uma coisa que eu acho que, né, vai fazer muita diferença. Hoje, você levou um conforto até o cliente, que é fazer a compra online, é você não tirar ele desse conforto. Então, a informação, cada vez mais, ela é primordial. É você não tirar esse cliente do conforto. Como que você não tira ele do conforto? É você mantendo ele atualizado, de alguma forma. É você tendo ali uma ferramenta que você consegue enxergar dentro do fluxo da transportadora aonde o pedido está parado. Se teve um extravio, por que esse pedido está 2 dias sem movimentação? Então você consegue aproximar e não tirar esse cliente do conforto dele. A gente tem que entregar esse conforto do cliente. Cada vez mais ele vai migrar, cada vez mais ele vai ter confiança, cada vez mais ele vai impulsionar a venda, vai ter conversão, e ele vai entender que hoje o custo ou o preço logístico que se tenha, né, vale a pena ele ter, porque ele vai ter uma comodidade, ele não vai sair do conforto dele, ele não vai se estressar, ele não vai ter que ir no Reclame Aqui, ele vai ter a informação, ponto. Bacana. Acho que é isso. O que você está vendo em termos de próximos passos aí, Raiz? O que a Intelipost tem na gaveta aí, ou já para sair aí, que pode ampliar ainda mais essas experiências e ajudar nessas buscas de soluções? Para mim essa pergunta é excelente, porque quando a gente pensou na torre, a gente já pensou ela em 3 etapas, né? Essa que nós estamos aqui colhendo os resultados é a nossa primeira etapa. Mas a partir do momento que os nossos clientes estão usando, que os dados estão estáveis, que existe essa confiança no uso, que a parte preditiva, né, como eu falei, 90% de assertividade na previsão de atraso, nós temos agora mais 2 fases, que a primeira é: eu vou transformar todas essas informações em alertas. Então a coisa vai poder configurar gatilhos só do que desviou do que era esperado, já com base nos nossos dados, com base nessa previsão, e todo dia de manhã conseguir chegar na torre de controle ou na home ali do TMS e olhar quais os pontos de ação são necessários. Então agora, se eu tenho 20 mil pedidos, eu só vou dar foco exatamente naquilo que estiver na minha tela, porque eu já sei que é ali. Eventualmente eu posso até pegar um pedido e entrar no detalhe para ver a etapa, mas no geral ele já vai estar ali. Então essa etapa de parametrizar todos os gatilhos e os alarmes para estar disponível para atuar só no que é necessário. E a terceira fase, a partir do momento que eu tenho uma excelente predição, um excelente mapa do que trabalhar, é a automação da ação. Então, se eu tiver, por exemplo, que fazer algum comunicado com o cliente, porque eu já entendi que eu tive um problema de fabricação ou de faturamento, né? Imagina que uma das etapas é faturamento e não ocorreu, o cliente já vai ser acionado automaticamente por uma mensagem. Se eu precisar mandar uma mensagem para a transportadora, eu já vou conseguir fazer isso automático. Então, fase 1, uso pleno da torre de todos os dados. Fase 2, criação de todo um dash de alertas com base em parametrização de gatilho que fica na autonomia dos nossos clientes. E fase 3 é automação de ação, que é o que a gente chama de call to action. O que eu faço se der esse tipo de alarme? Faz isso. O que eu faço se der esse outro tipo? Essa é a segunda ação. E essas ações também são parametrizadas por cada cliente. Então a gente está dando performance na operação, resolução de problema antes que de fato ele ocorra, e isso deixa o frete mais competitivo, porque você tem cada vez mais a possibilidade de escalar volume sem necessariamente ter que escalar a quantidade de trabalho por conta dele, por conta dessa camada de inteligência e automação que a gente está desenhando no nosso setor. Maravilha, vem muita coisa legal aí, né, Raiz? Bom, tá chegando ao fim nosso papo. Obrigado pela presença de vocês, obrigado, Daniel, obrigado, Renan, obrigado, Raiz. Acho que foi muito legal, muitas soluções boas, muitos insights interessantes
para quem pôde acompanhar a gente. Bom, esse foi mais um episódio do IntelliTalks, aqui direto do Fórum E-Commerce Brasil, direto do AMB, aqui na Zona Norte de São Paulo. Obrigado por ficar conosco e acompanhe outros episódios também nas nossas redes sociais. Obrigado e até a próxima.